Depressão. Somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Em muitas circunstâncias, podemos considerar a depressão como natural período de transição. São tempos de mudança e crescimento, épocas de tristeza que antecedem novos horizontes de amadurecimento do ser em constante processo de evolução. Os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados. Os períodos de troca dos antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores para o nosso momento atual fazem parte desse ciclo natural da consciência humana. Porque somos também natureza, possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Aprendendo com a natureza entre as observações das leis que regem os ecossistemas, é que deixaremos as atmosferas cinzentas da depressão passar para fixar-nos nos dias de sol e de alegria que voltarão a brilhar. Os elementos da natureza não se encontram separados, mas tendem a se combinar em sistemas mais complexos, estabelecidos a partir de uma série de associações físicas e biológicas. Através das relações de permutas constantes, eles adquirem uma espécie de vida coletiva, o que lhes dá uma habilidade para se auto-organizarem e auto-reproduzirem ao longo do tempo. A esse fenômeno, a ecologia denomina ecossistema. O pensamento ecológico procura investigar algumas das leis que regulam e formam os mecanismos ecossistêmicos. Vamos descrever as que consideramos mais importantes para as nossas ponderações nesse estudo. 1. A diversidade. Quanto maior a multiplicidade de elementos existentes no ecossistema, maior sua capacidade de se autorregular, pois maiores serão as propriedades com que ele contará para reorganizar os elementos no novo equilíbrio. 2. A interdependência. Na unidade funcional do ecossistema, tudo está conectado com tudo, de tal modo que não poderemos tocar num elemento isolado sem atingirmos o conjunto. Assim também ocorre com o corpo humano, já que não se pode abalar um órgão sem envolver todo o organismo. 3. A reciclagem. Todo elemento natural liberado no ambiente é reintroduzido de alguma forma pelos ecossistemas. Através desses reaproveitamentos é que os resíduos biológicos permanecem circulando e sendo reproduzidos numa espécie de ciclo fechado. E é isso que permite a sobrevivência desse imenso complexo ecológico. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Por sermos parte desse grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade. A seguir, algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. 1. Na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos emocionalmente para estabelecermos um novo equilíbrio existencial. 2. Na interdependência da vida social, mas nunca no isolamento, é que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair do marasmo, pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprenderemos que tudo está relacionado com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra
da criação. Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia da evolução da vida na Terra. 3. Na reciclagem de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem, o reaproveitamento deverá ser feito indistintivamente, tanto para os que chamamos bons, quanto para os que consideramos maus. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem. Estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Tudo tem seu próprio valor e lugar na existência. Por isso, não devemos tentar afastar de forma irrefletida as nuvens negras que impedem, momentaneamente, que a luz nos alcance. A vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. A reflexão atenta a esses apontamentos permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. Questão 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Nota: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-nos nos seus limites extremos. A maioria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As forças, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também compostos de matéria inerte igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Tantos pontos, né? Bem rico. Essa parte, nossa, gente, é tão teoria de sistemas, que a parte que eu trabalho, eu adorei o aspecto da diversidade, de interdependência, de reciclagem. E quando se trabalha com a ideia de sistemas como uma unidade, ela tem vários princípios, né? A gente chama de arquétipos, que se você for ver em estruturas, eles costumam ter, né? Então tem questões de circulações interna, de estruturas que desmembram, de estruturas que juntam, tem estruturas que tentam, que organizam, tem vários aspectos. E esse aqui eu achei muito bom, muito bom. Ele está ligado a sistemas maiores, internamente tem sistemas menores, sabe? Há toda uma relação entre escalas. E eu adorei. Eu vou depois até fazer um comentário sobre isso, mas eu vou fazer um outro comentário que é com relação à depressão, que era a parte do começo, que ele colocou a depressão também, eu achei interessante como um passo, algo que também está mostrando que algo não está bem. É como se ele estivesse se preparando para uma nova estação da vida, né? Ele faz a ligação com as estações. Então, é aquela sensação de que, olha, essa configuração ela não está boa, algo me pede um outro caminho. Então, questões espirituais, questões ligados à própria família. E eu lembrei do livro do Francisco de Assis, que a gente está lendo na quinta-feira, porque no momento em que ele estava ali, que ele chegou e foi aquele momento
muito bem conhecido, em que ele chega para o pai, tira todas as roupas e fala assim, olha, né, então a partir de hoje eu deixo tudo que é seu e vou seguir o meu caminho, e você só Francisco. Esse momento antes, a gente via pelo livro aquela sensação que estava chamando para algo muito mais sublime, mas o meio não possibilitaria ele desenvolver a missão grandiosa, né, que o Francisco teria. Então, eu vi um pouco isso, sabe? De certa maneira, ele, claro, né, naquele nível, daquele espírito tão alto como Francisco, ele estava passando meio que por uma depressão, muito entre aspas aí, uma sensação de que estava preparando uma nova estação, totalmente diferente, e aí ele foi e seguiu nesse novo caminho. Então a gente percebia que o coração dele estava ali apertado, aqueles encontros com o pai, e então foi isso que eu me lembrei também nessa parte inicial do texto. Que para mim, eu fiquei na dúvida, e depois ele voltou e explicou, foi essa parte da diversidade, né? De novos conhecimentos, né? Eu imaginei assim, de novas experimentações, porque a depressão, a pessoa não percebe quando ela está entrando em depressão, quando ela está ficando triste, ela não entende o que é aquilo. Mas sente uma tristeza e vai entrando num processo, então não tem forças, né, para sair. E essa diversidade eu olhei muito importante, porque para cada um vai ter algo que vai tocar, né, de uma forma que vai fazer sentido. Porque às vezes você fala, né, você precisa ir ao médico, precisa tomar remédio. Ah, não vou ao médico, não vou tomar remédio, não tenho nada. Então, assim, ter essa sensibilidade de perceber, né, ou de ir ali, aí a gente volta naquela escuta empática, né, de ouvir a pessoa, de compreender, né, fazer exatamente aquilo que é necessário naquele momento. Isso é muito sutil, assim, né, perceber o que vai fazer sentido para ela para conseguir sair desse processo. Aí eu vi nessa diversidade, assim, uma riqueza, né, uma riqueza nesse sentido de ver ali o que é, porque é um processo muito difícil, né, se não tem essa, porque a gente fala, orar e vigiar, e mantenha-se, mas não é uma coisa consciente, né, a pessoa vai entrando ali, e muitas vezes está desamparada em diversos aspectos, né, ou financeiro, ou familiar, ou diversas características, né, diversas coisas. Então, quando a gente tem a oportunidade, né, de estar próximo, de ter essa sensibilidade, né, de fazer essa escuta e perceber o que realmente vai tocar e vai fazer sentido, né, para que possa voltar a respirar, né, e entrar mudar de padrão aí né, de estação, né, começar a ver aí a primavera. Isso. Eu achei interessante essa comparação com as estações do ano e com a questão da gente, das plantas e dos animais, e que a gente tem parte, né, a gente é composto deles todos, e eu estava pensando aqui agora como que, de certa forma, nós somos mesmo um pouquinho plantinhas, né, que precisamos de muito cuidado, né. A Neuza estava falando disso, isso que ela estava falando, parece que a sensação minha, né, não sei, essa coisa do aceitar as mudanças, né,
E essas mudanças, elas vêm, como as mudanças das estações, ela vem de qualquer forma, né? E ela vem de uma forma até devagarzinho, né? Ela vem devagarzinho. E a gente vai sentindo que essa mudança está chegando, e às vezes a gente fica meio apegado, né? A gente não quer a mudança. E isso é uma forma quase que a gente não sente, assim, e a gente fica ali apegado, e a gente está sentindo que as mudanças estão vindo, e a gente está apegado, e vai sentindo dor por causa desse apego, porque a gente não quer essa mudança, né? Eu acho que a sensação é um pouco disso, de um pouco de apego, talvez. Não sei, o que vocês acham? Eu também achei muito interessante essa comparação com as estações, né, porque existe uma mudança muito grande em cada estação, e tem lugares que as pessoas vivenciam mais de perto as estações. Aqui no Brasil, em algumas regiões sim, outras nem tanto, mas eu também achei mais interessante, como a Neuza e a Tia estavam falando, essa parte da diversidade, né, dessa parte filosófica, religiosa, científica, da análise em si da depressão, porque por muito tempo, hoje é conhecida hoje em dia se fala que a depressão é a doença do século, mas por muito tempo as pessoas começavam a julgar quem não tinha dificuldades na vida, né, como se não pudesse ter as suas dificuldades mentais. Tá, fulaninho ou cicraninho tem tudo material. E como é que ele está deprimido? Por que não consegue entender o porquê da depressão? Só que são tantas nuances, tantas características, tantas sutilezas, como a Neuza mesmo falou, de uma doença que vem e que deixa muitas pessoas arrasadas de não conseguirem levantar da cama. E a gente ter esse olhar mais aguçado, sei lá, de quem tá próximo a você, né, de você escutar, de você perceber, às vezes, delicadezas dos sinais, e estender a mão, né, estender o coração, não digo nem a mão, estender o coração, porque essas pessoas, às vezes, não conseguem nem pedir ajuda, porque elas mesmas se acham fracas de estarem naquela situação, né? E tantas vezes a pessoa precisa de medicamento para sair, e a gente julga que aquele medicamento não é necessário, porque isso, porque aquilo, por causa dos nossos preconceitos com relação a várias coisas, né? Ou você de repente acha que, sei lá, que você vai curar o outro com o medicamento. Não, são tantas coisas, são tantas nuances, e tanto apoio que a gente precisa dar a essas pessoas, porque existem vários graus, existem vários graus dessa depressão. As pessoas, às vezes, estão nessa fase mesmo, de você mudança de ciclo, como a Diva estava falando, de você estar apegado àquilo ali, e não conseguir se soltar para um novo ciclo. E às vezes a pessoa está adoecida naquilo ali, e precisa de um apoio maior, um apoio psiquiátrico, um apoio de medicamento, um apoio de amigos e de familiares. Então, é uma diversidade complexa de coisas para você tentar ajudar e auxiliar da melhor forma possível todas as pessoas que estão nessa situação. E às vezes a pessoa está numa depressão por causa de uma fase da vida, às vezes é uma doença mesmo, né? Então, a gente está sempre atento e irradiar amor o máximo que a gente puder, né? Da melhor forma que puder. E falando dos animais, principalmente os cachorros, eles adoecem junto. Eles são tão amorosos, a gente já fez
atendimento, assim, em constelação, que o cachorro vem e ele também é tratado. Dizem que os gatos eles transmutam, né, as energias, mas que os cachorros, eles são tão amorosos, né, ali, apegados, assim, aos donos, que eles adoecem como se fosse para salvar, né, ali é muito bonito, assim, né, então, cuidar da gente, cuidar dos nossos queridos também, né. Essa semana, a sincronicidade de novo, essa semana, ontem, sei lá quando foi, eu recebi um post falando justamente disso, dos animais, dos nossos animais, assim, nossos, né, não são nossos, dos animais que estão próximos a nós, os gatos e cachorros, principalmente, são os mais domésticos, quanto que eles transmutam essas energias, e o quanto que eles cuidam da gente dessa forma. Muito interessante. E essa parte que vocês falaram dos animais, eu vou até colocar esses outros dois pontos, né, que é a interdependência e reciclagem. Que eu ia falar nesse nosso contexto, e vou fazer também a ligação ali com os animais, que a reciclagem eu acho também um ponto interessante, porque o que é a reciclagem? Tem determinados materiais que a gente chega e julga que é lixo, né? Fala assim, opa, isso aqui é lixo. Mas na reciclagem não. Aquilo tudo ele é reencaminhado e ele volta de outras formas, de outras formas que são úteis, né? Isso que é reciclar. É, novamente entrar no ciclo, né? Reciclar, entrar no ciclo novamente. E ele faz uma ligação bacana, que é determinados aspectos da nossa vida que a gente acha que é lixo, que não é uma coisa boa, não, ela deve ser vista com muito carinho. O que dessa experiência, o que dessas sensações, o que ela pode ser tirado, né, transformado, transmutado em aspectos bons. Então a gente tem um pouco essa ideia de ver aquilo que parecia ser algo que não é bom e ver o lado bom, tirar o máximo de ensinamentos possível, transmutar aquela experiência, é uma arte, né? Ele falou ali, a arte de viver esses pontos. E essa interdependência que foi quando vocês falaram a questão dos animais, que eu acho muito bonito, porque o processo de ciclo, ele também está em grupos, né, em grupos não só de humanos, mas com toda a natureza. Então, determinados aspectos que não são bons, um elemento ali, no caso o cachorro, ele sente, ele transmuta também, e participa de ciclos maiores. A gente está em ciclos com a natureza, com as plantas, socialmente. Então, é isso. Ana? É muito legal essa analogia com as estações, né? E juntando tudo isso, a gente olhando para a agricultura, por exemplo, se a gente, por exemplo, semeia no inverno, não vai nascer, né? Então, talvez, às vezes a gente quer controlar, né? E semear na vida numa hora que... E o inverno é fundamental, porque é o período de descanso do solo, para o solo se recuperar, refazer seus nutrientes. E olha que interessante, né? É interno, não é aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos o solo está nu, mas está tudo acontecendo lá dentro, ele está se refazendo para chegar na primavera e você plantar e poder colher no verão e voltar para o outono e diminuir o ritmo, inclusive do tamanho do dia, né? Então, no verão, o dia é longo, é um dia que você trabalha, são dias que tem mais trabalho no campo. E no inverno, os dias são curtos, são períodos que você, até tradicionalmente, as famílias conversam mais, elas fazem planejamentos, mas se a pessoa quer semear no inverno, está perdida. E se ela além de perder a semente, ela perde a oportunidade de planejar o próximo ciclo, né? E dessa convivência
que é o fundamental, né, para o próximo ciclo. Então, nossa, muito, muito rica essa analogia. Eu ia falar isso, que riqueza, né? Muito lindo isso. Muito lindo Eu isso. tinha pensado na natureza, assim, né, que se você deixa, eles vão ali, um cresce exatamente onde o outro está dando uma sombra, o outro dá um suporte, né? A natureza é toda interligada, mas essa ligação que você fez foi fantástica. Muito lindo. Show, Ana. Foi muito bom. Eu lembrei também, gente, eu não sei se eu já falei para vocês, das constelações com os cavalos. O cavalo, ele tem essa mente coletiva, né? Ele anda em grupo, né? No bando ali. E então, a constelação com o cavalo é uma coisa impressionante. Você tem um grupo de pessoas, a pessoa não escolhe quem vai constelar, o cavalo é que escolhe. Ele chega, às vezes não precisa, né? Como eu já participei, assim, o cavalo nem é manso, mas quando ele chega nesse grupo, ele se integra e ele sente quem é naquele grupo que não está bem. E ele vai sozinho, caminhando vagarosamente, se aproxima da pessoa e coloca ali a cabeça. E aí, às vezes o cavalo chora. E a pessoa começa a chorar do nada, você sem saber o que está acontecendo, é uma coisa impressionante. E aí vai desenvolvendo todo esse processo. Então, eles identificam quem é a pessoa que não está estabilizada para que seja trabalhada para estabilizar o grupo. É impressionante, gente, o trabalho. Fantástico.